A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui, né? E Deus sempre nos ministra a sua palavra, nos ministra uma unção e uma graça e nos inspira a trazer aquilo que Ele deseja falar conosco. E o Senhor ministrou no meu coração Gênesis 37. E eu gostaria de ler com vocês, tá bom? É Gênesis 37, versículo 3. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho e contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ter o amor do pai não era o suficiente, irmãos, para José ser odiado. Ele também foi odiado pelos seus sonhos e por causa dos seus sonhos, tá? Então vamos lá. Os sonhos de José não tinham nem sido realizados ainda quando ele passou a ser odiado. Isso aqui já corresponde ao que pessoas pensam que para serem invejados ou odiados precisa ter algum bem ou ter dinheiro. Não. Você só precisa ser alguém de fé, alguém que sonha, alguém que tem esperança. Você só precisa ser você e amado do Pai. Vamos lá. José não era apenas um sonhador comum. Os sonhos que ele teve não nasceram da vaidade, nasceram do céu. A Bíblia diz que Jacó, seu pai, não repreendeu José pelos sonhos. Jacó guardava aquelas palavras no coração porque discernia que Deus estava falando. Tá entendendo? E quando Deus revela algo a você, nem todos vão celebrar, mas Deus confirma no tempo certo. Os irmãos não suportaram os sonhos. A inveja nasce quando alguém não aceita o propósito de Deus na vida de outra pessoa. A inveja não é sobre você, é sobre o que Deus colocou em você. Você está entendendo esse mistério? Então observa comigo, inveja vira traição. Vamos lá? Os irmãos tramam a morte de José. O primeiro destino dele não foi o Egito, foi o poço. E o poço representa silêncio, o poço representa rejeição, o poço representa abandono, lugar onde a voz não ecoa, meu irmão. Mas Rúben se levanta e impede o assassinato de José. Deus sempre vai levantar alguém para interromper o plano do inferno contra a minha e contra a tua vida. E Deus não impede o processo, mas impede o fim da promessa. Você está entendendo? O processo não vai ser impedido. Precisa passar pelo processo. E Deus, Ele agora controla o caminho, tá? Porque os mercadores passam ali agora. E não é por acaso. Nada é por acaso. Por coincidência, os mercadores estavam passando ali. Coincidência? Não. Foi sorte? Não. Foi providência de Deus. José é vendido como escravo. Mas mesmo sendo vendido por homens, ele continuava pertencendo a Deus. Você pertence a Deus? Você pode comentar aí, eu pertenço a Deus, aleluia. O que te vendeu não define o teu destino. Quem te chamou é quem define o teu destino. E José no Egito, você vê ali o quê? Fidelidade no anonimato. Por quê? José chega no Egito e passa por inspeção, né? Por inspeção. E nada o desqualifica. Descobrem agora que José sabe ler, né? Descobre que ele tinha inteligência, que ele tinha disciplina, que era uma pessoa que tinha regras, cumpria regras, que ele tinha um espírito excelente. E outra, José não reclamou, José serviu. Tá entendendo esse mistério? Quem é fiel no pouco, Deus exalta no tempo certo. José não precisava de palco para ser excelente. Entenda só isso. José está servindo no Egito. E a prova do caráter. E o que foi que José passou? Vamos falar sobre essa situação da mulher de Potifar, porque José é tentado. Nem tudo é flores. Não é porque José sabia ler, tinha inteligência, era um cara que cumpria suas regras, tinha um espírito excelente, que ele não deixou de ser tentado.
A proposta qual foi? Era o pecado, mas também o quê? Era atalho. José foge e ele diz o quê? Como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Sabe o que é que acontece? José perde a capa, mas ele preserva o seu caráter. É melhor perder posição do que perder a presença de Deus. Entenda só esse mistério. E o que foi que aconteceu? José acabou sendo acusado. José faz o certo. Ele foge da tentação. E onde é que ele termina? Ele vai parar na prisão. E aqui aprendemos algo profundo. Fazer o certo não te livra de processos, mas te livra da condenação. Mesmo preso, Deus estava com José. E onde José chega? José chega e Deus prospera, e Deus revela, e Deus se manifesta. E como assim que Deus se manifesta? Os sonhos na prisão. Deus não cancela os dons por conta de prisões que passamos no processo. José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, e tudo se cumpre. E José faz o quê? Pede para o copeiro, lembra-te de mim. Mas o copeiro se esquece. Ou seja, Deus permite o esquecimento dos homens para revelar a fidelidade dele. É por isso que Deus permite, às vezes, o homem esquecer você e não te ajudar no teu tempo. Porque processo, meu irmão, não pode ser tirado do processo. Não pode adiantar o processo. Precisa passar por ele para cumprir e viver o que Deus falou. Porque o tempo de Deus chega. E o que é que acontece? Faraó tem um sonho. E quando Deus decide agir, todo mundo sabe que ninguém impede. O faraó sonha, ninguém interpreta. Então o copeiro lembra de José. O mesmo dom que te sustentou no cativeiro é o que te vai promover. Tá entendendo esse mistério? Então assim, José ele sai da prisão direto para o palácio. Do poço ao governo. José interpreta, aconselha, governa. Deus transforma a dor em autoridade. O sonho que gerou inveja agora gera salvação de nações. Deus me enviou adiante de vós para a preservação da vida. Olha que mistério lindo. O processo que José passou não era uma punição, era uma preparação. Entendeu? Alabandorevácia, alabaxere rebinácia. Só que tem muita gente que não está entendendo isso. O processo, parece que Deus está cobrando de mim, parece que Deus está me castigando, parece que Deus me rejeitou, parece que Deus me abandonou. É calúnia, é injúria, é perseguição, é inveja, tudo desmoronando. Os meus sonhos parece que não vai se cumprir, são coisas inesperadas acontecendo, tudo ao mesmo tempo. E agora mudei os pensamentos. Não penso mais igual, não consigo ter esperança, não consigo sonhar, não consigo acreditar, porque de tanta coisa que tem acontecido e tudo ao mesmo tempo. Tá entendendo o mistério? Olha, Kelly, diz o Senhor para ti, Areminácia, Alabaxoremicaia, eu vou te mergulhar mais fundo na minha presença, e tu não será apenas alguém que fala de Deus, mas alguém que carrega Deus. O Senhor vai te usar com ousadia, com discernimento e com revelações espirituais. Deus vai abrir teus olhos espirituais para te mostrar coisas que não vêm da terra, mas do céu. E a palavra vai queimar nos teus lábios. E tu vai ver Deus confirmar coisas que saíram dos teus lábios, inspirado pelo Espírito Santo, reminácia para a tua vida. De comenegue a subrianda. Eu vejo um pergaminho desenrolando e o Senhor diz: este ano eu vou desenrolar o que eu tenho na tua vida. De comenebre a tiomanácia, eu vou desenrolar o que eu tenho para fazer na tua vida. Thaís, o Senhor diz para ti neste rebre a tiomanara sébria. Deus ele diz assim, ó, que está inaugurando na tua vida uma nova estação. Uma nova estação sobre a tua vida. É aquilo que parecia surpresa para os homens, Deus já tinha escrito no céu.
Ou seja, o céu não fica surpreso com nada. E o Senhor diz: eu estou organizando os teus passos, alinhando os teus dias e te conduzindo para realizações que tu nem imaginava. Sonhos que estavam guardados vão florescer. Portas que tu não pediu vão se abrir. Porque Deus é um Deus de surpresa e até aquilo que a gente não pede, Ele concede. É por isso que vai dizer a palavra em Efésios 3:20. Porque Deus fará muito mais além do que pensamos ou pedimos. Entendeu? E o Senhor diz: eu te levo a um novo nível de maturidade, de alegria e plenitude. E o que vem de Deus, vem com paz e não com medo. E o Senhor diz: tranquiliza o teu coração. Aquieta a tua alma. Dereminar-se. Eu vou trabalhar com detalhes. O Senhor está te guardando, está te protegendo. O Senhor diz: eu estou repreendendo a inveja na tua vida. Eu estou repreendendo os ataques contra a tua vida. Eu estou jogando sobre terra coisas que estão tentando contra ti. Pessoas falsas, fingidas e oportunistas, estou tirando do teu caminho. E tu só verás a situação de cada uma delas. E tu verás o cuidado que o Senhor tem contigo e a proteção que o Senhor tem sobre a tua vida. Tá entendendo esse mistério? É tempo de sonhar. É tempo de buscar. Eliana, o Senhor diz para ti: eu vi as tuas lágrimas escondidas. Eu ouvi as tuas orações que ninguém ouviu. E o Senhor vai te dar vitórias estratégicas. Ele vai te surpreender com respostas rápidas. E Deus diz: eu não me esqueci dos teus sonhos. Eu só estava preparando o teu caminho. E o Senhor sabe que tu disse assim: Senhor, eu já estou cansado, já estou cansada de promessa. Cadê a promessa se cumprindo? O Senhor falou, o Senhor falou, o Senhor falou. E tu indagou, entendeu? Questionou. E o Senhor diz: só agradece e engrandece. Só agradece e engrandece. Não reclama, não questiona, não murmura. O Senhor diz: eu quero ser glorificado através da tua boca. Eu quero ser glorificado através da tua vida, diz o Senhor para ti. Alabachore me clama nácia. Os processos, a gente sabe que os processos existem, né? E o Senhor manda dizer que os processos são necessários. Tá entendendo? O Senhor diz que os processos são necessários. Rabadácia, Antonequeterebinaio. Jolandre, o Senhor declara a salvação sobre a tua vida e sobre a tua casa. O Senhor diz: a salvação vai entrar na tua casa como um rio, no meio da tua família e parentela. E o Senhor diz que vai quebrar cadeias espirituais. O Senhor diz que vai tocar no teu lar, no teu esposo, no no teu filho, e haverá mudança, uma mudança atmosférica muito grande. Calar sobre Récia. E o Senhor diz que o que era peso vai virar testemunho para a glorificação do nome dele. E o Senhor manda te perguntar: filha, porventura haveria alguma coisa impossível para mim? Porventura haveria alguma coisa difícil para mim? Eu sou o Deus que faço, eu sou o Deus que crio. Reminácia, eu firo e eu saro, e nada sai do meu controle, nada sai das minhas mãos, e eu só permito o adversário agir aonde eu deixo ele agir. Eu coloco limites, e depois desses limites haverá um basta da minha parte. E tu não terá mais a preocupação que tu tem hoje, porque tu entenderá com esse meu trabalhar e reboliço que eu vou fazer, que eu sempre estive no controle. E tu vai glorificar e exaltar o meu santo nome. Narra sobre Comanaia. Sonha, povo de Deus, sonha. Eu sei que os processos estão sendo processo de dor, processo de lágrima, processo de tristeza, processo de angústia. Mas o Senhor está dizendo: sonha, reminácia, dequeva, chorerrácia. Lília, o Senhor diz: eu vejo a tua dor, a tua angústia. A perseguição tem sido grande. O que tu tem enfrentado tem sido doloroso.
E tu nunca imaginou na tua cabeça que haveria todo esse reboliço, toda essa situação. Mas o Senhor está dizendo que nenhuma arma preparada prosperará contra a tua vida. E Deus está te cercando com proteção espiritual. E o Senhor diz: eu sou o teu escudo e a tua justiça. A tristeza não vai te consumir. O medo não vai te governar. Deus vai te fortalecer por dentro e te levantar por fora. Delebre, comantura e rébia. E o Senhor diz: só se revista das minhas armaduras neste campo de batalha. Enche o teu coração de fé, uma fé intacta, uma fé inabalável, para que tu venhas contemplar a glória de Deus. E o Senhor diz na sua palavra: se credes, verás a glória de Deus. Andará sobre como andará cheia, aramantura e rébia. Há uma bênção do Senhor preparada. Aramantura e rebinácia, tu não tem entendido nada. O Senhor diz para ti que um novo tempo se aproxima. E não será um tempo de solidão, de lágrima e tristeza, mas será um tempo de reflexão e maturidade, onde tu vai dizer assim: ó, depois desse processo ter passado, era para ter passado. Por isso que tu precisa estar de pé e não desmoronar diante das situações. Porque o Senhor diz que esse processo é para te amadurecer, para te fortalecer, para o nome dele ser exaltado e ser glorificado. E diz o Senhor que não tem te deixado nem te abandonado na prova. E diz o Senhor que tem assistido sim, que tem visto sim. Ele manda te dizer: não fala que parece que eu não estou vendo, que parece que eu não vou fazer nada. Parece que Deus não vai fazer nada. Parece que Deus não está vendo essa situação, essa injustiça. Para alabaxura e minar. E o Senhor diz: para. Eu vejo todas as coisas. A questão é que o tempo, o meu tempo, é diferente do teu tempo. E se eu fizer no teu tempo, não sairá como tem que sair. Não vai suceder o que precisa suceder. Eu sei exatamente o que permito, em cima de decisões que tu tomara, em cima de questões pendentes. Eu sei o que permito para exatamente chegar aonde eu preciso que chegue. Porque no fim o homem, a mulher, todos os seres humanos dessa terra precisam saber que eu sou Deus. E querendo o homem ou não, sempre vão ter que entender a minha vontade, ainda que não cheguem, nem estejam no centro da minha vontade, saberão que eu tenho vontade, que eu sou soberano. De comandar a cheia, e eu tenho te empurrado para perto da vitória. Parece que não. Não se prenda à dor. Permita assim que a promessa te fortaleça, porque eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Pois diria eu e não faria? Ou falaria e não cumpriria? Deus não é homem. Creia e se apegue às promessas do Senhor. O Senhor é grande. Ele é poderoso. Você vê que José era amado do Pai. Todos nós somos amados do Pai. Está entendendo? Todos nós somos amados do nosso Pai. E o amor dele pela nossa existência e o seu propósito em nossas vidas vai criar ira em pessoas, inveja em pessoas. Não é o que você tem, é quem você é diante de Deus. Fiquem com esta palavra. Suportem o processo, porque a bênção está mais perto do que vocês imaginam. Agora só vão receber aqueles que permanecerem firmes e perseverantes na presença de Deus. Quem fugir da presença, quem recuar,
Quem desacreditar do que Deus falou, infelizmente, não tem como ver a glória de Deus. Deus não esqueceu ninguém. O processo é necessário e a vitória é garantida. Amém? Deus abençoe.